Eu avisei, não avisei? Eu disse que aquela sombra não era o Shanks. Mas devo admitir que o Oda trollou muita gente com aquela silhueta. Bem-vindos ao Casca de Nós, eu sou o Fred e vamos pro review do capítulo 1086 de One Piece. Mas antes de começar o capítulo, nós temos uma mensagem do Oda nas mensagens semanais de autores, que eu acho que é muito interessante. Pra quem não sabe, toda semana, autores da Shonen Jump escrevem um comentário ali falando do seu dia a dia, talvez de um comercial que eles gostaram, de uma peça de teatro que eles viram, alguma coisa, qualquer coisa. Geralmente são informações inúteis, mas dessa vez o Oda nos mandou uma mensagem muito interessante. É engraçado como o Oda já estava trabalhando no live action com os produtores, com o pessoal do live action, muito antes de começar a produção de One Piece Stampede, do filme Stampede. Ou seja, o filme lá de 2019, então pelo menos no mínimo em 2018 ele já estava trabalhando no live action. Eu não sou um cara que gosta de criar expectativas de alguma obra sem ler ela antes. Mas One Piece, esse live action tá realmente deixando isso muito difícil. Porém, essa não é a única informação que nós temos que explodiu com minha cabeça neste capítulo. Mas antes de entrar no capítulo em si, vamos falar da página colorida que o Oda nos apresentou aqui. Uma página muito legal com quase todos os chapéus de palha. E eu não pude deixar de reparar que o Sanji está vestindo uma roupa verde. E o nosso cabeça de musgo não está em nenhum lugar. A minha teoria é que ele acabou se perdendo e o Jinbei foi atrás dele. Mas uma bela ilustração aí do nosso autor. Parabéns, Oda! E o capítulo 1086, os Goroseis, começa amarrando os nós do último capítulo, se encerrando essa página do Reverie e desse flashback que está sendo contado pelo Sabo. E aí fica a pergunta: como é que o Sabo sabia das partes que ele não estava presente? E vemos do porquê Oda ter escolhido o Apol para esse papel de resgatar a Vivi, porque é claro que ele teria conexões com Morgas, sendo o ser lixo que ele é. Qualquer carta na manga que ele possa utilizar para sobreviver, ele vai utilizar. E o que me chamou a atenção nessa seção do capítulo é como cada um dos navios, que cada um dos personagens que está fugindo, que conseguiu se esgueirar para esses navios, são navios de países que se rebelaram contra o governo mundial. E será que esse navio do país Aegis não é o mesmo país lá do Columbus, um dos membros da grande frota dos Chapéus de Palha? Não sei, eu sinceramente não lembro. Mas então retornamos para a sala dos Goroseis, onde eles estão tendo uma conversa com o Imo. E sinceramente eu não sei porque eles estão numa sala e o Imo está noutra. Eles podiam estar na mesma sala, mas enfim. Eles estão tendo a conversa de o que fazer em Egghead, mas que é claro, com as respostas ali, com os eventos que estão ocorrendo pelo mundo todo, a atenção deles tem que se voltar a outro lugar. E eles comentaram que o Vegapunk criou uma arma que pode ser muito útil para este momento, mas que eles precisam ainda testá-la. Só que o Imo não está nem aí. Se nós vamos testar, testamos então no reino de Lulucia, que ele quer simplesmente apagar com o reino. Mostrando aí que realmente foi uma coincidência o Sabo estar em Lulucia quando eles mandaram aquela máquina, quando eles simplesmente eliminaram a ilha. E o que me deixa intrigado é que quando perguntaram pro Imo qual a razão deles ter escolhido o Lulucia, o reino de Lulucia, é que ele respondeu que é a aproximação do reino, o quão próximo o reino está. O quão próximo do quê? É próximo fisicamente ou é próximo de talvez descobrirem algo que não deve ser descoberto? Fred do futuro aqui para dizer que eu tive uma interpretação errada da fala do Imo, Não é que, porque está próximo de alguma coisa, não. É porque tá perto mesmo, ele só é um grande de um FDP, Tipo, onde vamos testar isso então? Vai ser em Lulucia. Por quê? Porque tá perto. Que grandíssimo FDP. E isso também liga com a questão do destino, Que realmente não foi planejado que o Sabo estivesse lá, Então, o que me faz pensar também que o Imo pode ser uma figura tipo o Apol ou o Bug, Alguém que só diz, tipo, faz isso. E aí dá muito certo. E aí, tipo, então tá, foi tudo planejado. Pode ser, pode não ser, mas é essa impressão que eu fico. E realmente dá pra ver como ele é maligno, Como ele é um ser nojento. E nós temos a revelação de cada um dos Goroseis. E muitas teorias vêm à minha mente quando se tem nomes, Quando se dão nomes aos personagens. Não apenas nomes, como papéis, inclusive. Nós temos o Sam J. Garcia Saturno, que é aquele que nós conhecemos e que está em Egghead. E ele é o responsável pela defesa científica ou guerreiro
Deus, eu não entendi muito bem o que esse guerreiro Deus quer dizer. Mas só pelo fato de ter Deus no nome e os Tenryubitos serem conhecidos como os descendentes de deuses, me faz crer, me faz acreditar que ele é um ser que ascendeu ao status de Deus. Ou seja, muito provavelmente ele é alguém muito antigo, né? Ou que está num status próximo ali do Imo. Eu não acho que ele é alguém lá do século perdido, mas muito provavelmente o Imo chama pessoas para serem imortais com ele, ou algo do gênero. E faz todo sentido como ele é responsável pela ciência, ou pela defesa da ciência, ou defesa do governo mundial utilizando ciência, como ele é responsável pela ciência do mundo, né? Que ele está em Egghead. E isso dele ser da ciência me faz acreditar que ele vai lutar contra o Frank, ou que o Frank vai ser o oposto dele, né? Aquele que eles vão se combater. Já o Saint Marcus Marte, ele é responsável pelo meio ambiente, né? Ou pelo tempo, eu não entendi muito bem. Eu queria muito saber como é que tá em japonês para saber exatamente o que ele quer dizer com ambiente, né? Com meio ambiente. Mas isso me faz pensar em tempo, né? Me faz pensar na Nami. Então eu já tô começando a criar na minha cabeça aqui umas situações hipotéticas, né? De combate ali, caso isso vá acontecer. E eu fiquei muito confuso com esse aqui. São Topman Valkyrie. Eu não entendi se é Valkyria, se é pra ser Valkyria, porque no japonês não tem som de V, ele simplesmente não tem esse som. Então, muitas vezes o V pode ser substituído pelo B. Então, ao mesmo tempo que pode ser Valkyrie, pode ser Valkyrie, pode ser Valkyrie, pode ser Valkyrie, né? Valkyria. E se for Valkyria, faz muito sentido com o que ele é responsável, que é pela justiça. E nesse quesito justiça, ele parece ser o oponente perfeito pro Jinbei, já que tem toda a questão lá do racismo envolvendo os homens peixes, né? Já que toda a justiça desse mundo é totalmente deturpada. Já o da finanças fica meio óbvio que é o Zoro, não por ser da finanças, mas porque ele é o único cara que usa uma espada, né? O São Ethan Baron V. Nusjiro. Esse é outro nome que eu queria ver como é que tá em katakana, como é que tá em japonês. Até porque o que o V significa? Ou será que é B? Porque, de novo, não tem, né? A não ser que o Oda tenha escrito isso em Romaji, né? Que é como os japoneses dizem o nosso alfabeto. Mas aí, ao mesmo tempo que o que é o D, nós temos esse V. Será que esse V tem algum significado? Ou é apenas uma abreviação que o Oda fez? E por último, mas não menos importante, o da agricultura. São Shepard Júpiter. E aí eu fiquei na dúvida de que a agricultura pode ser tanto o Sop, já que ele tá nessa vibe de jardineiro ultimamente, porque o Oda queria um jardineiro na tripulação, mas ele acabou dando esse papel pro Usopp, né? Ele juntou o personagem que ia ser o jardineiro com o atirador, ao mesmo tempo que eu consigo ver sendo o oponente do Sandy, já que a agricultura tem a ver com comida, né, e com passar fome e tudo mais. Enfim, já fiquei muito tempo em cima dessa página aqui, até porque é impossível eu falar desse capítulo sem mencionar teorias, porque é um capítulo que incentiva teorias. E o Imo pede para sequestrar a Vivi. Então nós temos 2 chapéus de palha em que o governo mundial quer sequestrar, a Robin e a Vivi. O que isso quer dizer? Não sei. Porque nós só temos 3/4 quadros dos serafins do Doflamingo, do Gekko Moria e do Crocodile. Que é claro que teria os serafins deles. O Doflamingo, o Crocodile e Moria terem os serafins era uma questão que já estava sendo muito debatida e é muito bom nós termos essa resposta neste capítulo. Mesmo que eles não tenham feito absolutamente nada, mas que muito provavelmente eles estão sendo enviados para acabar com o Bug. Então podemos ver um Crocodile versus Crocodile aqui e talvez até um serafim Doflamingo versus o Mihawk. E aí vem outra questão, será que o Bug consegue derrotar o Moria? Deixem nos comentários o que vocês acham que seria desse combate, desse confronto. E aí o Sabo encerra esse flashback fazendo um resumão ali do que aconteceu, né? Que a família real chegou, Lúcia foi lá e deu um golpe de estado sequestrando eles, sequestrando o rei e a rainha, com a ajuda da Beth, melhor personagem. E aquilo que a gente já tinha teorizado sobre, né? De que o Sabo não estava na ilha em si, mas num navio mais afastado, até pela iluminação que o Oda fez. E agora que eu me toquei que o Oda muito provavelmente estava cego quando ele tinha desenhado isso aí, não necessariamente cego, não literalmente cego, mas não teremos capítulos pelas próximas 5 semanas. Isso mesmo, infelizmente One Piece vai entrar em hiato por conta de uma cirurgia que o Oda vai fazer para curar o seu estigmatismo,
que já está afetando o seu trabalho, ao menos é isso que ele falou na mensagem dele. Eu acho legal como os personagens aqui estão teorizando exatamente aquilo que toda a comunidade de One Piece estava teorizando antes, né? De que, bom, se a gente sabe que a fruta pode dar juventude eterna para alguém, significa que a Ope Ope no Mi já foi utilizada antes e que alguém já fez essa cirurgia em alguém. E muito provavelmente esse alguém é o Imo. Claro, pode ser que eles tenham chegado nessa conclusão e sendo uma conclusão errada. O autor pode estar nos dando dicas falsas, porque essa conclusão que eles chegaram não é canônica, por assim dizer. Não é o Oda dizendo, não, vocês têm razão. O Imo é imortal, ele recebeu a cirurgia da juventude eterna de alguém que estava com a Ope Ope. Mas é um forte indício que sim, até porque isso é algo que já estava sendo debatido, que 90% da comunidade, acredito eu. De onde você tirou esses 90%, eu inventei. Mas que pelo menos uma grande parte da comunidade de One Piece na internet já tinha essa teoria de que o Imo recebeu a juventude eterna de alguém da Ope Ope, né? Recebeu essa cirurgia. E temos a revelação do Capitão da Guarda Celestial, o único capaz de julgar Tenryubitos. Aquele com um design de personagem muito parecido com o Alan Moore naquele filme The Show, de 2022. E ex-rei do reino de God Valley, o reino que foi apagado do mapa. São Figureland Garling. E o nome Figureland é muito importante, porque esse é o sobrenome do Shanks. Então, muito provavelmente, Shanks é sim um Tenryubito, ou ao menos tem ligação com Tenryubitos. Já que o título Saint, né, o santo ou são, é dado apenas àqueles que se ascenderam ao status de deuses, que são os Tenryubitos. E é interessante que ele é o único capaz de julgar Tenryubitos, o que mostra a importância do Shanks também para o governo mundial, né? Da família do Shanks, ao menos o nome da família do Shanks. E eu fiquei arrasado com a morte do Mosgard. O único Tenryubito bom, né? Ou menos que fez uma mudança positiva na vida dele, de personalidade, de sua moral, foi executado, mostrando a força que é o governo mundial, que nem mesmo os Tenryubitos estão salvos de tentar mexer com os status quo. Mas, sinceramente, eu adorei esse design de personagem. Olha isso, que sensacional, que fantástico, que maravilhoso. E ele parece ser gigante também, ele parece ser enorme. Ele parece ter pelo menos uns 5, 6 metros de altura. Pela perspectiva que tem ali dele sentado, né, com os Tenryubitos ali, felizes pela morte do Mosgard, que doença que eles têm, né? Enfim, esse foi o capítulo. Eu queria muito saber o que vocês acharam desse capítulo. Deixe a sua opinião nos comentários. E deixe o like se você gostou aqui das minhas análises. A arte do Oda tem melhorado cada vez mais, muito provavelmente porque ele percebeu o estigmatismo dele e está tomando mais cuidado. Porque em Onigashima o traço dele não estava lá essas coisas, né? Não estava tão excelente quanto era antes. Então, muito provavelmente, quando o Oda voltar, ele vai voltar melhor ainda. Se você não deu like por gostar do vídeo, então dê um like pro Oda, né? Pra desejar que o Oda retorne bem. Muito obrigado por ter assistido até o final, pelo like, por se inscreverem no canal. E lembre-se, as árvores somos nós.